Hoje aqui no programa nós vamos bater um papo sobre ansiedade. Inclusive o Brasil é apontado como o país mais ansioso do mundo. Quem vai conversar conosco é o Dr. Danilo Mello, médico psiquiatra. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Salatiel. Muito obrigado por convidar a gente para falar desse tema tão importante que é saúde mental. Doutor, hoje muito se fala de ansiedade, mas, de fato, o que é a ansiedade? Porque as pessoas não têm, muitas vezes, uma definição clara, do que é essa doença. Salatiel, nunca se falou tanto sobre ansiedade, né? Todos nós vivemos um momento de muita ansiedade. Para você ter ideia, Salatiel, o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o país mais ansioso do mundo. Nós temos, inclusive, atualmente na telinha aí, um filme que trata muito bem essa questão da ansiedade, que é um sintoma normal, é uma ansiedade, é uma emoção normal que todos nós desenvolvemos desde o início da adolescência. Todos nós ficamos ansiosos, principalmente quando sofremos alguma exposição ou temos alguma situação inusitada. Quem nunca ficou ansioso quando foi dar uma entrevista, por exemplo, quando foi se expor por uma plateia grande? Uma noiva, por exemplo, quando foi se casar, passou o dia todo ansiosa, porque a ansiedade é justamente aquele sintoma de insegurança, de medo, de incerteza, de preocupação com a situação que está por vir. Aí, então, nós temos uns sintomas de aceleração dos pensamentos, coração dispara, a mão fica um pouco gelada. Isso é um sintoma de ansiedade. Todos nós sofremos de ansiedade em algum momento. Esse é o sintoma normal, né? Agora, quando diferenciar uma ansiedade natural de um quadro grave que pode desencadear uma série de situações adversas no dia a dia? Uma pergunta interessante, Salatiel, justamente porque as pessoas elas convivem com ansiedade e não percebem justamente quando essa ansiedade se torna patológica, quando procurar um tratamento médico. A ansiedade, a gente tem os sintomas de ansiedade, mas a ansiedade normal, ela normalmente tem uma causa, uma justificativa, uma situação que nos leva a ficar ansioso. Quando esses sintomas de ansiedade, eles vão ficando constantemente, eles vão mantendo e vão perpetuando e se agravando sem justificativa prévias, por um tempo mais prolongado, talvez mais do que 15 ou 30 dias, aí sim nós estamos diante de um quadro patológico que merece uma avaliação psiquiátrica, merece uma avaliação detalhada para a gente identificar se esse paciente que sofre com esses sintomas de ansiedade necessita ou não do tratamento. Aí é o especialista que vai avaliar e instituir uma conduta. Agora, sobre a depressão, tem alguma relação? A ansiedade pode causar depressão ou a depressão desenvolver uma ansiedade? Qual que é o vínculo? Muitas pessoas perguntam, né, se eu não tratar minha ansiedade, isso vai evoluir com um quadro mais grave? Eu posso desenvolver depressão? A ansiedade é o mesmo que depressão? É uma pergunta interessante, como nós estamos aqui justamente para levar essa informação, eu acho interessante a gente entender, saber diferenciar esses sintomas da ansiedade e depressão. Embora, Salatiel, a gente possa sim ter sintomas da depressão no transtorno de ansiedade, e sintomas de ansiedade na depressão. Mas o transtorno depressivo, ele é muito mais amplo. Ele altera significativamente o humor do paciente. Não só a ansiedade, mas também o humor. Pode trazer sintomas de tristeza, né? Que é um dos principais sintomas da depressão. Doutor, é muito importante o diagnóstico assertivo, o tratamento, e esse tratamento, ele pode ser medicamentoso, ele pode ser multidisciplinar, com mudanças no estilo de vida. Fala um pouco sobre as opções que nós temos hoje em dia e a eficácia desses tratamentos. É muito importante, Salatiel, um diagnóstico preciso, tá? Então, é importante que a pessoa que se identifique com sintomas de ansiedade, com sintomas de depressão, tristeza, preocupação excessiva, sintomas físicos da ansiedade, é importante que se procure realmente um profissional habilitado, no caso, um especialista na área de psiquiatria,
para que se faça uma avaliação detalhada do quadro e indicar o tratamento correto. E o tratamento, muitas das vezes, Salatiel, é feito realmente com o uso de uma medicação, mas nós devemos também associar à medicação tratamentos coadjuvantes, como, por exemplo, a terapia e alterações do estilo de vida, como atividade física. Isso é muito importante para a recuperação mais rápida e efetiva do paciente. Doutor, outra coisa que é importante a gente abordar aqui no programa é que, infelizmente, ainda existe um preconceito em ir ao psiquiatra, e isso acaba agravando o quadro muitas vezes. O psiquiatra é um médico como qualquer outro especialista, não é um médico de loucos, como era visto até certo tempo. Hoje já evoluímos muito, mas ainda precisa mudar esse conceito sobre o especialista. Você sabe, Salatiel, que a maior dificuldade que a gente enfrenta na psiquiatria não são os pacientes, não são as medicações, é o preconceito. Tá? O preconceito primeiro, de aceitar a condição de estar doente, de estar precisando de ajuda, que muitas pessoas não aceitam essa condição, embora estejam sofrendo, mas não aceitam a condição de estar doente. E o segundo passo, de procurar ajuda do profissional habilitado e principalmente do psiquiatra. Muitas pessoas trazem ainda esse preconceito. Eu vou procurar o psiquiatra, mas o psiquiatra não é um médico de doido? Não, o psiquiatra, como você bem salientou, é um médico como qualquer outro, que vai te receber, que vai conversar com você, que vai te acolher, vai acolher as suas emoções, os seus pensamentos, vai fazer um diagnóstico detalhado e indicar um tratamento para a sua recuperação efetiva e rápida daquele estado de sofrimento psíquico. Doutor, para a gente finalizar, outro receio comum é sobre as medicações. As pessoas pensam ainda que pode causar dependência, precisar tomar remédio para o resto da vida, e não é assim que funciona. Não é, o Salatiel, é uma outra barreira que nós temos que superar nessa área da psiquiatria, é a questão das medicações. O primeiro passo, depois de um diagnóstico preciso e bem feito, nós temos que indicar uma medicação. Toda doença, nós temos que entender que o processo de ansiedade, depressão, é um estado patológico, é uma doença que deve ser tratada como qualquer outra doença, com medicações específicas e indicadas. E, felizmente, hoje, Salatiel, nós temos um arsenal enorme de medicações muito seguras, com baixíssimos efeitos colaterais, que não causam, na maioria das vezes, nenhum processo de dependência. Então, assim, a gente tem que saber indicar a medicação. O tratamento ele deve ser feito de forma contínua com o médico. Todo tratamento psiquiátrico ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Deve saber a hora, inclusive, da retirada da medicação. Então, é muito importante ter uma boa relação médico-paciente na tomada de decisão do uso da medicação. Doutor Danilo, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço. É muito importante levar essas informações sobre saúde mental para todos que estão assistindo. Obrigado você também pela companhia, e eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. E não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais, @canal Doutor TV no Instagram. Espero você lá.